Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem com você? Eu espero que sim, e tenho certeza de que a nossa leitura e estudo de hoje há de ajudar a ficar tudo bem, sem dúvida alguma. Sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, em Salvador, Bahia, Brasil, e estou hoje retomando os nossos estudos, continuando os nossos estudos dos Evangelhos, a partir da perspectiva de Carlos Torres Pastorino, no estudo da sua obra Sabedoria do Evangelho. Estamos no volume 1 e hoje analisaremos o capítulo chamado Visita dos Magos. E aí, quantos eram mesmo os reis magos? Eles eram reis mesmo? Então, como é que a gente sabe disso tudo? No texto bíblico não fica tão claro quanto o que passam para a gente na cultura geral, não, tá? Vamos ver o que é que a gente pode encontrar realmente no texto? Aí a gente vai ver lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém, perguntando, abre aspas, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos seu astro no Oriente e viemos adorá-lo, fecha aspas. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, abre aspas, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, abre outras aspas. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o melhor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear o povo de Israel. Fecha aspas. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, abre aspas, ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo, fecha aspas. Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram, e que o astro que viram no Oriente os guiou até que, vindo, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao avistarem o astro, ficaram grandemente alegres. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo-se cofres, fizeram-lhes ofertas de ouro, incenso e mirra. E recebendo eles a resposta no sono, que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para a sua terra. Interessante esse texto, né? Pois bem, a gente vai ver, como diz Pastorino, que para Mateus, Jesus nasce em Belém e fica em Belém até uma fuga posterior para o Egito, mais adiante. Tanto que a ligação aí é direta, não houve a viagem de Jesus com seus pais para Jerusalém para a apresentação ao templo de acordo com a lei mosaica. Olha, é diferente da fala de Lucas. Mas examinemos os pormenores para que a gente possa compreender. Então, Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, o qual, já vimos, faleceu, ele morreu no início do ano 4 a.C. Então, o nascimento ocorreu, no mínimo, no ano 5 a.C., que é o ano 749 de Roma.
Mais abaixo a gente vai ter a possibilidade de caminhar para falar sobre a questão desse astro aí, mais adiante. Então, trata-se aí de um aceno histórico, que é raro em Mateus, que só se preocupa com o registro dos fatos que sirvam de apoio às profecias do Velho Testamento, já que a finalidade esotérica do Evangelho de Mateus é provar aos israelitas, os judeus, que em Jesus se cumpriram as predições, as profecias, e que, portanto, Jesus é o Messias esperado. Então, ele diz que Jesus nasceu em Belém, Bethlehem, que é a casa do pão, que é uma cidade que já foi falada, né, citada desde a época de Josué, que era localizada entre Tecoa, Etã, Carém e Baité, conforme a gente vê lá em Josué, capítulo 15, versículo 59, e segundo 70 também. Era bastante conhecida popularmente por causa do idílio, do amor terno e delicado entre Ruth e Boaz, e pelo nascimento de Davi, que também ocorreu lá. Então é chamada de Belém de Judá, para distinguir da Belém da Galileia, da tribo de Zabulon, que aí a gente vai ver também em Josué, capítulo 19, versículo 15, que até hoje existe. Então, a seguir vem a notícia dos magos, que a tradição popular elevou à categoria de reis. Dividamos aí o estudo em alguns itens. Primeiro, quem eram esses magos? Os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte nos dizem que os magos, na verdade, constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada entre os medos e os persas, ocupando-se sobretudo de medicina, astronomia, entre aspas aí, astrologia, né? E as ciências divinatórias. A palavra é atestada no grego magos e megas, no latim é magus, e magnus, no hebraico mag, no pelve mog, e no sânscrito mahat, que significa grande, conforme a palavra mahatma, né, que é grande alma. Então, por intermédio de Jeremias, lá no capítulo 39, versículo 13, a gente sabe que Nabuzardan era o oficial superior de Nabucodonosor, que era um Rab Mag, ou seja, o chefe dos magos, o mestre dos magos, a gente pode falar brincando assim. Então são citados em Daniel, em diversos pontos do texto de Daniel. Nos Atos dos Apóstolos existem dois magos, Simão e Elimas, que mais parecem, na verdade, terem sido mágicos, né? Mas Mateus deixa entrever nesses magos, né, personagens estrangeiras de importância, como sábios a quem honrava o título de magos. Então é interessante, como diz Pastorino, que a gente note que nas pinturas cristãs dos primeiros séculos, como por exemplo Santa Priscila, que está em Roma, do segundo século, o mosaico frontal da Basílica de Belém, que é do quarto século, os magos são representados com bonés frígios, quais sacerdotes persas. Segundo ponto, de onde eles vieram? Então, o fato de serem magos, os sacerdotes persas, faz supor que eles tenham vindo da Pérsia. Mas, por serem astrólogos, supõe-se que eles eram da Caldeia. Então, no entanto, para a Palestina, o Oriente era a Arábia, ao passo que a Mesopotâmia, que era a Pérsia e a Caldeia, ficava antes ao norte. Então, tanto que Joel, no capítulo 2, versículo 20, o inimigo tradicional assírio era chamado o nortista. Pois bem, os presentes trazidos também falam a favor da Arábia, como Isaías, no capítulo 10, versículo 10, cita que o ouro e o incenso de Sabá. Jeremias, no capítulo 6, versículo 20, fala do incenso da Arábia. A rainha de Sabá traz ouro em quantidade,
Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 2. Os navios de Salomão trazem ouro de Ofir. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 28. A mitra, isto é, a resina do bálsamo, provinha da Arábia. De lá supunham Justino, Orígenes, Epifânio, que vieram na Palestina, embora outros pais da igreja digam terem eles vindo da Pérsia. Terceiro, os nomes e o número deles, pois bem, são desconhecidos. Beda, que foi um escritor inglês nascido em 673 e desencarnado em 735, é que batizou eles de Gaspar, Melchior e Baltazar. Também não sabemos quantos eram. A tradição da Igreja Latina os limita a 3 por causa dos presentes, achando que 3 presentes, então 3 magos. Mas nas igrejas sírias e armênias, julga-se que eles eram 12. Tudo no terreno das conjecturas, a gente não sabe. Quarto, a época da chegada também é incerta. A pergunta a respeito de um recém-nascido faz supor que se trata de menos de um ano a partir do nascimento de Jesus. O mesmo se deduz da ordem de Herodes, mandando sacrificar todas as crianças de 2 anos para baixo, aumentando aí o limite da idade, para estar certo de que ele conseguiria apanhar na rede a criança avisada. 5. O astro. Pois bem, os magos se dirigiram para Jerusalém para indagar o nascimento do Messias por causa de um astro que haviam visto no Oriente. Que espécie de astro é esse? Aí Pastorino diz que alguns supõem ter se tratado de um cometa, que é improvável porque os cometas não desaparecem para aparecerem novamente mais tarde. Lá em 1603, o grande astrônomo Kepler observou uma conjunção entre Júpiter e Saturno no mês de dezembro. Então, na primavera seguinte, Marte se aproximou desses 2 planetas e no outono surgiu entre os 3 uma estrela nova de grande brilho. Então, Kepler supôs que assim devia ter ocorrido na época do nascimento de Jesus. E aí ele fez os cálculos extremamente apropriados e concluiu que no ano de 747 de Roma, ou seja, o ano 7 a.C., Júpiter e Saturno se reuniram na constelação de Peixes. Lembremos-nos de que nessa época a Terra estava saindo da constelação de Áries para entrar na constelação de Peixes, tal como agora o nosso planeta está saindo da constelação de Peixes para entrar na de Aquário, recuando sempre de um signo a cada 2.000 anos. Ou seja, vamos entrar na era de Aquário, né? Pois bem, recordemos ainda que o símbolo da época de Abraão, a época, na verdade, de Jesus, era o cordeiro. E na época de Jesus começou a ser o peixe, utilizado pelos cristãos como um emblema para identificar-se, né? Cordeiro, Áries, peixes, o peixe. Então, na constelação de Peixes, Júpiter e Saturno uniram-se a Marte na primavera de 748 de Roma, que é o ano 6 a.C. Para um estudo, então, mais minucioso, é interessante que a gente pegue a obra de Kepler, o texto Opera Omnia, que está em Frankfurt, que traz mais detalhes a esse respeito. A gente consegue isso na internet com facilidade. Ora, os caldeus eram bons astrônomos, e sobre eles escreveu Cícero de Divinatione. Os caldeus observam os sinais do céu, anotam o curso das estrelas com seus números e movimentos e possuem em seus registros observações seguidas durante 470 mil, isto mesmo, 470 mil anos.
Estranho, né? Pois bem. E Diodoro de Sicília atesta que esses registros tinham 473 mil anos seguidos. Daí deverem saber os magos que essa conjunção revelava, segundo as predições proféticas, a primeira vinda do Messias, não lhe sendo difícil localizar seu nascimento na Palestina, porque Peixes era o signo peculiar deste país. Ora, verificamos aí que houve tríplice conjunção de Júpiter e Saturno, com Marte junto aí, né? Em maio, agosto e dezembro do ano 747 de Roma, que é o ano 7 a.C., segundo as nossas atuais tábuas astronômicas. Então, alertados pela primeira conjunção, que foi em maio de 747, prepararam-se para uma longa viagem até a Palestina, devendo ter chegado a Jerusalém nos primeiros meses aí do ano de 748, e exatamente de março a maio desse ano, os dois planetas, Júpiter e Saturno, uniram-se a Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol, o que fez aí os magos reencontrarem o astro do Messias ao saírem de Jerusalém. Fica então como a época mais provável para o nascimento de Jesus, o ano de 747 de Roma, ou seja, o ano 7 a.C. Então, quanto à data, a primeira vez que com certeza histórica se fala em 25 de dezembro, na verdade, no calendário Filocalos do ano 354 depois de Cristo, que foi publicado por Theodor Mommsen no Abhandlungen der Geschichtlichen Akademie der Wissenschaft, meu alemão não é tão bom, né? Em 1850. Clemente de Alexandria, lá no ano de 200, menciona várias especulações em torno da data de nascimento de Jesus. Seria supostamente 19 ou 20 de abril, 20 de maio, 28 de agosto, lembrando que essas duas últimas coincidem com as conjunções, a primeira e a segunda, e 17 de novembro. Até então, no terceiro século, não se falava em dezembro em momento nenhum. Quando em Roma se transferiu o Natal para o 25 de dezembro, que era na verdade a festa oficial de Mitra, a divindade persa, ou o chamado Natalis Invicti Solis, o nascimento do Sol invicto, isto é, na verdade, a entrada do Sol no solstício do inverno, os sírios, os armênios, acusaram os romanos de idólatras adoradores do Sol. Entretanto, como diz Pastorino, a data se foi aos poucos fixando e conquistando mais adeptos, de tal forma que já no século VII, todo o Ocidente aceitava o dia 25 de dezembro como sendo a data oficial do nascimento de Jesus no planeta Terra. Ao saber da notícia da chegada a Jerusalém dos magos orientais, em busca do novo rei dos judeus, Herodes, o velho, né, que ele era Herodes Idumeu, perturbou-se. Por quê? Porque ele não queria concorrência ao trono. Ele já tinha assassinado muitos competidores e ainda 5 dias antes de sua morte mandou executar seu próprio filho, Antípater, por temer que ele lhe roubasse o título. Então convocou às pressas as autoridades e os sábios, isto é, o Sinédrio, para saber onde deveria nascer o Messias de acordo com os textos bíblicos, com os textos sagrados da época. Então, o Sinédrio de Jerusalém, ou o chamado também consistório, que também era chamado de conselho, era, na verdade, a grande autoridade, a autoridade mais alta, tanto civil quanto religiosamente falando. Ele era composto por 71 membros, ou seja, um presidente, que é o Nazi,
geralmente o sumo sacerdote e 70 conselheiros, assim divididos. Os principais, ou seja, os grandes sacerdotes, né, que eram os próprios sumos sacerdotes e os ex-ocupantes do cargo, bem como os chefes das 24 classes sacerdotais, os escribas ou doutores da lei, soferim, né, que é a classe mais culta, que passava seus dias aí a transcrever a Torá, o texto sagrado dos judeus, a ensinar, dissertar e discutir esses textos. Os anciãos do povo, ou seja, os presbíteros, os mais velhos, né, que eram os leigos notáveis, que eram escolhidos entre as principais famílias. E aí, com isso, a gente percebe, como diz Pastorino, que a convocação do Sinédrio foi total, havendo no texto a omissão de uma palavra por salto do copista. Em vez de escribas do povo, cargo que não existia, deve ler-se escribas e anciãos do povo. Então, o Sinédrio respondeu prontamente, sem qualquer tipo de hesitação, citando aí o versículo de Miqueias, no capítulo 5, versículo 1. E tu, Belém de Efrata, pequena quanto a tua situação entre os clãs de Judá, de ti virá um que será soberano em Israel, e suas origens serão antigas, do longínquo passado, melhor dizendo. Então, Mateus cita apenas o sentido, modificando o texto, coisa que é habitual entre os evangelistas, né? Então, São Jerônimo, inclusive, na patrologia latina, vai dizer que eles, na verdade, procuravam o sentido e não as palavras, né? A expressão latina, sensu quaesice non verba, ou seja, o sentido e não as palavras. E não cuidavam da ordem e das palavras quando as coisas eram compreensíveis. Nec magnopere de ordinatione sermoni busque curasse cum intellectui paterente. Ou seja, a gente vê que aí existe uma busca do fato, né, de posse do fato do local. Herodes, então, vai interrogar sobre a época do aparecimento do astro, dizendo-lhes que continuassem a pesquisar, porque também ele desejava adorar o novo Messias. É óbvio, como diz Pastorino, né, que cuidava ser-lhes fácil suprimir no berço o recém-nascido sem provocar grandes protestos. A viagem de Jerusalém a Belém podia consumir mais ou menos aí 2 horas na direção sul. A sua localização não foi descoberta até hoje nas buscas arqueológicas. Tem trazido, inclusive, discussões a frase "o astro os guiou", que em grego é colocado da seguinte maneira: proigen aftous, que geralmente é traduzido como "caminhou à frente deles", com o sentido dado ao emprego aí intransitivo. Mas, como diz Pastorino, aqui está empregado transitivamente, conforme o dicionário de grego e francês, de abaile, em verbo, né? A ideia de que os astros guiam os navegantes é antiga e comum, nós sabemos. Então, no entanto, ninguém jamais supôs que os astros, para guiarem os navegantes, precisariam caminhar à frente deles, ou qualquer coisa parecida com isso. Ao chegarem, então, à porta de Jerusalém, eles viram novamente a conjunção no lado sul e compreenderam que estavam certos e que por isso eles deveriam caminhar naquela direção. Naturalmente, por mais que caminhassem, jamais o astro lhes ficaria ao norte. Se alguém caminha na direção da lua, esta vai parecer, obviamente, também avançar à frente na mesma direção, né? Então, como se estivesse nos guiando. Mas quando a criatura para o astro, para também, né? O astro parou também ali naquela situação.
E foi o que aconteceu quando eles encontraram a casa que Jesus estava. Existe muita discussão a respeito da casa ou gruta em que ele se acharia nesse momento na visita dos magos. O texto fala explicitamente casa. Lógico que, mesmo admitindo-se a ideia do nascimento numa gruta, José não deixaria a esposa e o filho em um local tão impróprio e, obviamente, providenciaria acomodações mais adequadas, assim que possível, né? Então, José não é citado nesse passo. Na verdade, segundo o hábito oriental, a saudação aos soberanos era feita mediante o prostrar-se até o chão. Foi o que eles fizeram diante do menino Jesus. Eles se prostraram até o chão. Após essa homenagem das pessoas aí e a oferta dos bens materiais, abrindo seus cofres, eles deram-lhe ouro, deram-lhe incenso e deram-lhe mirra. De acordo com a interpretação usual, o ouro, na verdade, exprime a confissão, o reconhecimento da realeza de Jesus, que era um presente para reis, o incenso de sua divindade, que era um presente para sacerdotes, e a mirra de sua humanidade. Olha que interessante. Terminada a cerimônia, recolheram-se, consultaram os oráculos, em uma linguagem moderna, e eles realizaram, na verdade, uma sessão mediúnica, o que se depreende do versículo 12, como está lá colocado em grego, iai irimatis tentes, ou seja, ir recebendo a resposta do Espírito a quem haviam interrogado, e atonar no sono, ou talvez no transe, né, mediúnico, para não voltar a Herodes. Então eles resolveram regressar à sua terra por um outro caminho. A vinda a Jerusalém deve ter sido o normal das caravanas de Maã e Petra, atingindo pela plataforma de Moabe o Vale do Jordão e subindo de Jericó até Jerusalém. O regresso, por outro lado, né, por um outro caminho, supõe que eles tenham feito escalas em Hebron, Zif, Maom, no Wadi Zueira e o Jeb Uzdum. Ou então, com a maior segurança, eles foram pela pista vizinha do deserto, por Tecoa Bir Alá, a garganta de Engande e a margem ocidental do Mar Morto, até chegar aos altiplanos de Moabe e às seguras estradas da Arábia, considerando que eles eram árabes, né? Então, o estudo desse trecho, melhor dizendo, desse texto, é bastante fértil para o nosso aprendizado. Pastorino vai levantar aí a possibilidade da gente chegar no versículo 1, que Jesus nasceu em Belém. Já sabemos aí que Belém, a 2 horas de Jerusalém, pouco mais ou menos funcionava uma escola iniciática de profetismo. Interessante, né? É um centro de desenvolvimento das faculdades psíquicas, das faculdades mediúnicas. Aqueles que se aproximavam da meta, para lá se dirigiam, colocando-se sob a direção dos essênios, para darem o mergulho. O mergulho aí, a palavra batismo significa mergulho, em si mesmos. Não existe nada de estranho aí, porque o evangelista nos adverte que Jesus nasceu em Belém, no centro de desenvolvimento que se consegue apurar a sensibilidade sob a orientação de pessoas experimentadas, que são os essênios, né, que habitavam realmente em grutas nos arredores da cidade, como ainda há poucos anos ficou confirmado com a descoberta aí dos manuscritos de Qumran, ou os manuscritos do Mar Morto. Então, se historicamente não nos importa saber onde nasceu, simbolicamente, é importante que a gente pegue esse ensinamento que tem um alcance enorme, como diz Pastorino, para o encontro sublime
a retirada a um lugar apropriado é, se não essencial, pelo menos de incalculável ajuda. Então, continua o esclarecimento de que o nascimento místico ocorreu, na verdade, no tempo do rei Herodes, o que exprime aí que os fatos a nós ocultamente ensinados se passaram durante a permanência do eu no arcabouço da carne. Herodes representa, na visão de Pastorino, o domínio. Ele é o rei, né? Ele é o dominus, é o senhor. A matéria é o materialismo egoísta, interesseiro, que só visa ao ganho e se preocupa com a realidade menor e transitória, ou seja, pelo que cai sobre os sentidos físicos. Trata-se o quê? Do homem que tem alma, mas não tem espírito, como a gente vai ver lá no texto de Judas, capítulo 1, versículo 19, e que busca apenas posições sociais, riquezas, prazeres, domínio. Logo, que uma criatura se apresenta para o encontro e este se dá, a sua luz espiritual se irradia e é percebida por aqueles que podem vê-la. Então, os mestres, os adeptos, estão neste caso aí, né? E a luz do novo felizardo é observada no Oriente, ou seja, no momento de surgir. E aí é bom lembrar que a palavra Oriente é o particípio presente do verbo latino orior, que se traduz como o que nasce. Então, os mestres dirigem-se então ao encontro do novo homem, o homem novo, recém-nascido, a fim de ajudá-lo a desenvolver-se. Os mestres, que aí são magos, como tradução da palavra grandes, podem comunicar-se psíquica ou espiritualmente, ou por qualquer outro meio. Se a tarefa ou missão do novo homem for pública, como no caso de Jesus, talvez seja dada preferência à publicidade. Por isso, utilizando-se dos seus veículos carnais, empreenderam a viagem indo diretamente à autoridade dominante, ou seja, à matéria, e referindo os fatos às criaturas. Os materialistas reagem imediatamente, perturbam-se e todos, lembrando a frase, né? E como ele toda Jerusalém. Então a gente percebe que, como diz Pastorino, que a verdade que lhes é trazida, em que dizem não acreditar, os deixa de tal modo transtornados, porque ecoam no seu inconsciente, no seu eu profundo, que ele segreda ao coração que são verdades certas, que eles buscam destruí-las e aniquilar os veículos que por elas se manifestam. Nada deve atrapalhar-lhes a posse pacífica de seus bens e de suas posições. Neste caso, há saídas estratégicas. Eles que não dão a menor importância ao clero organizado, a ele recorrem pressurosos, ansiando por um desmentido ou por um esclarecimento que lhes faça voltar à paz. E nessas situações é-lhes essencial demonstrar humildade, demonstrar boas intenções, revelando uma submissão e até uma subserviência hipócritas, que lhes mascarem os desígnios recônditos. Como eles não veem o espírito, eles julgam ter capacidade de ludibriar o espírito com esperteza matreira. Jesus assim os classifica em Lucas, capítulo 13, versículo 32, quando lhes dizem que Herodes, descendente do outro Herodes, né, queria matá-lo. Jesus responde de dizer àquele raposo, nossa, raposo, hein? Se o poder lhes fora deixado nas mãos, conseguiriam destruir. Mas como só possuem o poder material, só atingem os que o merecem.
Aos verdadeiros nada fazem, a não ser na hora pré-estabelecida, conforme diz Pastorinho. Essa razão pela qual os mestres reais não se deixam engodar por promessas de auxílio, por ajudas políticas ou financeiras de poderes constituídos. No caso de dúvida, eles consultam os céus pela prece e obtêm resposta à sua sinceridade. No versículo 6, fala-se no povo de Israel, melhor dizendo. O nome foi imposto a Jacó pelo anjo que com ele lutou. A gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 32. Jacó significa sagaz. Após a luta com um espírito materializado, já pela madrugada, o anjo não conseguia libertar-se das mãos de Jacó. Tocou-o então no tendão femoral, que o fez ficar coxo. Deu-lhe o nome de Israel. E é importante lembrar que o nome Israel é formado do verbo shrebet, que significa surrar, introduzindo duas modificações. No início, um iod, e no fim a palavra el, completando a ideia do homem, ish, que luta, shra, com Deus, el, Israel, ou seja, Israel. Se observarmos sob outro prisma, a palavra Israel contém em si a ideia do Deus único, sob três formas diferentes, né? A mãe divina, Is, de Ísis, o Pai Supremo, Ra, venerado ambos no Egito, e o Espírito criado, Deus, que é El, adorado entre os judeus. Após a consulta, os magos então recebem a resposta de que não mais devem avistar-se com Herodes, a matéria, ou seja, não mais contatos com o mundo, com as suas ilusões transitórias, mas eles regressam por um outro caminho, a vida espiritual. Mas já aí a notícia do homem novo foi dada a público. Então, segundo o entendimento mais profundo, Pastorino vai dizer que o ouro representa a luz e, portanto, a sabedoria. O incenso representa a devoção que espalha o bom odor do espírito às criaturas. E a mirra é o consumir-se para beneficiar. No entanto, a sabedoria consagrada a Deus e consumida em benefício dos homens traz sofrimento, porque obriga a criatura a permanecer no cárcere da matéria. A mirra, no caso, sugere o sacrifício, sugere a renúncia total de todos os bens, inclusive do próprio eu personalístico. Então, nós temos aí o simbolismo, né? O ouro é a luz e sabedoria. O incenso é a devoção pessoal a Deus e aos homens. E a mirra é o sacrifício e a renúncia ao próprio eu. Essas são as características do homem novo, dos missionários, que estando em contato com o eu profundo, com o Cristo interno, deverão renunciar a tudo que seja transitório. Deverão devotar-se integralmente a Deus, servindo as criaturas para conseguir a iluminação. No final, da verdadeira sabedoria irradiada pelo foco de luz incriada, que é o próprio Deus. É interessante, né? Porque quando a gente vai aprofundando nesse sentido místico, nesse sentido simbólico, metafórico, a gente vai percebendo que tem mais coisa ali, tem mais outras possibilidades de leitura. Isso realmente faz os olhos brilharem, né? Porque a gente começa a enxergar ali, né, o nosso crescimento, o nosso processo evolutivo. Somos nós, é o Deus nascendo em nós, é o menino Deus dentro de nós, é o Cristo interno que vai nascendo
e que vai crescendo e que vai tendo a oportunidade de amadurecimento e evolução. Bom, muito a se aprender, não é verdade? Semana que vem a gente continua nosso estudo, se Deus permitir, e nos vemos em breve. Vamos continuar lendo, vamos continuar pesquisando, vendo inclusive outras opiniões, outras visões, outras formas de encarar tudo isso. Isso é bem interessante, né? O objetivo da gente aqui, na verdade, é instigar para que a gente fique curioso, curiosa, e vá buscar mais, e vá buscar outras possibilidades, outras compreensões. Isso, sem dúvida alguma, enriquece nosso processo de iluminação interior. Grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.